galera, seja bem-vinda a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Esse podcast onde a gente se propõe a falar de saúde física, mental, emocional, até saúde profissional, financeira, para todos aqueles que buscam uma vida com mais qualidade. E antes de a gente começar esse episódio, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando um novo episódio for ao ar. Hoje eu vou entrevistar, gente, eu não tenho nem roupa para falar com ela. Luciana Baruch, maravilhosa. Eu vou ler um pouquinho aqui, um pouquinho é ótimo, gente. A mini bio dela não tem nada de mini. A gente até teve que dar uma enxugadinha, porque ela já fez tanta coisa, eu acho que ela tem uns 200 anos de tanta coisa que ela já fez. Mas eu vou ler, como vocês estão acostumados já, vou ler de forma tradicional aqui a bio dela e depois ela se apresenta como ela preferir. Doutora Luciana Baruch é médica, mestre e doutora em Direito, pós-graduanda em Saúde Mental e Psiquiatria e administradora pela FGV, auditora fiscal do Ministério do Trabalho, pioneira em fiscalização de assédio moral, sexual e organizacional no trabalho, diagnosticada com TDAH em grau máximo no quesito desatenção, com disfunção executiva grave, Luciana encontrou formas criativas de superar as dificuldades que essa condição traz. Ao mesmo tempo, suas habilidades como superdotada e sua paixão por aprendizado a ajudaram a construir uma carreira de impacto. Aos 19 anos, ela recebeu seu primeiro prêmio internacional em Nova York, através da Goldman Sachs Foundation, por excelência acadêmica e potencial de liderança. Também é responsável pelo perfil Assédio Net no Instagram, criado para ampliar as discussões e a conscientização sobre os riscos psicossociais e suas graves consequências para a saúde dos trabalhadores. Também é autora do livro Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador por um Regime Jurídico Preventivo, que é esse livro que está aqui. E depois ela vai dizer onde vocês podem encontrar. Lu, muito obrigada pela sua presença. Para mim é uma honra estar com você aqui. E eu queria agora que você se apresentasse. Quem é a Lu, para além de todas essas coisas incríveis que você faz? Bom, a Luciana, talvez assim, eu costumo dizer o lado B, que é o lado que as pessoas não conhecem. É uma pessoa muito doce, muito amorosa, muito carinhosa, que gosta muito de acolher as pessoas, os amigos, de estar presente na vida das pessoas, que faz questão de tentar ser a melhor mãe possível. Então, assim, eu vivo a maternidade também de uma forma muito visceral, né? Assim, nada plena, assim, cheia de contratempos, cheia de frustrações. Me lembro exatamente um dia que eu estava chegando no internato e meu marido deixou, chegando no hospital, né? Sentei lá na clínica médica, abri o sistema, né, para entrar lá para ver o que tinha acontecido com meus pacientes, né, durante a madrugada e tal. Meu marido me manda uma mensagem, falei assim: acabei de descobrir que hoje tinha uma apresentação da Estela e tá todas as mães estão aqui, né? E ela não quer dançar sem você. E eu falei assim: nossa, né? Até me emociono de falar isso. E eu fiquei muito brava com meu marido, porque eu já vinha falando com ele um tempo que a gente não conseguia se organizar mais sozinhos, assim, porque a gente precisava de ajuda, né, de uma pessoa para acompanhar esses comunicados da escola, porque eu estava com o hospital, com o trabalho, né? Assim, era uma fase, faltava um ano e pouco para acabar, mas ainda, né, tinha um tanto pela frente, e a partir daí as coisas mudaram, mas assim, para mim era muito importante estar lá, sabe? E eu sempre fazia de tudo para eu, sabe, negociava trocas no hospital, nos meus plantões para conseguir estar presente. Então, assim, sempre que alguma coisa dava errado, eu sofria muito. Então, eu sou essa pessoa que tenta dar conta de tudo, que falha miseravelmente todos os dias em algum aspecto. E, assim, acho mesmo que, para além das questões acadêmicas, profissionais, do currículo absolutamente brilhante, eu acho que eu sou também um ser humano incrível, assim, sabe? E quem me conhece mais de perto sabe disso, que é como se o meu melhor não estivesse ali, entende?
Nossa, Lu, é tão bonito vendo você falar, porque a gente, por muitas vezes, não exalta o nosso brilhantismo nas coisas que a gente faz bem, tanto na vida pessoal como na vida profissional, sabe? E isso é bonito de ver. Muito obrigada por isso. É até uma coisa para eu trazer para minha vida, Que bom. sabe? E você deu esse exemplo, né, desse episódio com a sua filha. Isso tem a ver com o seu TDAH também? Ou... Também. O TDAH, ele é uma tríade, né? É um diagnóstico dimensional. Tá dentro daquela categoria de neurodivergência. Então, a gente tem superdotação, TDAH e o autismo dentro da neurodivergência. Eu não sei se é o autismo em todos os graus ou se seria só o nível 1 de suporte. Isso é uma dúvida até que eu tenho, mas o nível 1 de suporte com certeza é considerado neurodivergência, não uma deficiência, Sim, digamos assim. sim. É um funcionamento diferente, né? Assim, então, o TDAH, né, voltando a dizer, ele é um diagnóstico dimensional e uma tríade, que você pode ter desatenção, você pode ter impulsividade e hiperatividade. Mas cada pessoa ela vai estar posicionada de uma forma diferente. Então, não é como diabetes, você tem ou não tem esse diagnóstico. Você tem em que dimensão, em que grau, né? Muitas vezes as pessoas têm um pouco de cada coisa, ou às vezes elas vão ter muita impulsividade e não tem tanta hiperatividade, ou não tem tanta desatenção. No meu caso, eu não sou impulsiva, eu não sou hiperativa fisicamente, talvez mentalmente sim, né? Acho que mentalmente sim, mas eu tenho, e talvez por conta da hiperatividade mental, a desatenção. Né? Então, assim, na verdade a gente fala em falta de atenção, mas eu nem sei se seria esse o nome correto. Na verdade, é uma dificuldade de sustentar a atenção em atividades que não sejam absolutamente interessantes, prazerosas, que tenham um retorno dopaminérgico ali garantido, né, de prazer mesmo, assim, de liberação de dopamina. Porque quem tem TDAH, o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, que produz neurotransmissores importantes, como a noradrenalina, que inibe os comportamentos, né, e a dopamina, que recompensa os comportamentos, ele consome menos glicose. Então, produz menos. Né? Tanto que as medicações estimulantes, elas atuam exatamente nesse sistema, né, do córtex pré-frontal para poder produzir um pouco mais de noradrenalina e de dopamina. Então, se eu tenho um pouco mais de noradrenalina presente, eu consigo inibir. Então, por exemplo, eu estou aqui assistindo uma aula e essa aula está chata e tem um grupo conversando ali do lado, mas eu preciso prestar atenção na aula mesmo sabendo que ela está chata. E isso é a noradrenalina que faz. O TDAH não, ele... O que é mais interessante, sabe? Aquela criança com TDAH é aquela, assim, que tá conversando na aula muitas vezes, sabe? Que tá jogando um aviãozinho, ou que tá rindo de quem jogou o aviãozinho, porque tá mais interessante, né? Do que prestar atenção na aula. Então, assim, sem um tratamento, a nossa atenção, especialmente de quem tem o tipo desatento, que é o meu caso, e eu tenho no nível máximo, é como se ela ficasse competindo com todos os estímulos. E você vai focar naquilo que ganha, né? Naquilo que grita mais. Naquilo que grita mais. Assim. Que então, traz assim, uma, nossa, traz pra uma mim, por recompensa exemplo, maior. surfar no Instagram é uma coisa que, assim, que me traz um incômodo, porque eu tenho é como se eu ficasse consciente do meu problema, assim, sabe? Porque você vê que ali é realmente... Tô até com medo, né? porque eu tô me identificando você tanto. Você vai passando, e você fala assim, nossa, esse aqui, esse eu não quero. Aí você vê que você não consegue mesmo, assim, ver uma coisa do começo ao fim, sabe? Eu, por exemplo, não consigo assistir filme quase, assim. Tem que ser filme muito bom, tem que ser aquele filme que as coisas meio que acontecem rápido. Se o filme for lento, eu me desconecto. Sabe? Pode até ser bom, mas aí eu vou assistindo, pensando em outra coisa. Aí eu mexo com a minha filha, eu levanto, aí eu quero fazer um chá enquanto o filme está acontecendo, sabe? Exatamente por isso, assim. Então eu já percebi isso em mim. E a desatenção, no meu caso, eu perco hora, eu não consigo chegar nos compromissos no horário certo. Inclusive tem um médico chamado Edward Hallowell. Eu li um livro dele, ele é de Harvard, eu acho até, e ele fala assim no livro dele, eu até esqueci o nome do título, mas que ele percebia um padrão nos pacientes com TDAH, que eles sempre chegavam atrasados. E essa sou eu, assim, eu consegui fazer uma tese, fazer Mas medicina, hoje você chegou na hora, chegou até antes de mim. Mas eu tava achando que era 10h30, 11h30, e aí eu, né, É porque eles atrasada. pedem para chegar meia hora antes, né? Mas assim,
é muito difícil para mim chegar atrasada. É muito difícil para mim arrumar uma mala de viagem, sabe? É muito difícil. Sempre foi assim. E aí isso é a disfunção executiva, porque a gente tem uma deficiência para planejar, para executar, porque tudo isso exige uma atenção sustentada em coisas chatas, do tipo, eu quero viajar e aproveitar a viagem, mas eu parar e ficar pensando, dia 1, manhã, frio, calor, roupa, não sei, é chato, entende? Não libera dopamina, assim. Sim. Né? É muito mais legal fazer uma outra coisa. Sim. E aí é que tá. As atividades de planejamento e de execução, muitas vezes, elas exigem esse foco, que para quem tem TDAH no nível desatento, como eu tenho, é muito difícil. Entendi. Então, assim, eu percebi muito cedo, quando eu vi que eu não conseguia aprender na escola. E aí eu sempre tive que ter professor particular, porque aí eu estava ali, eu era obrigada a prestar atenção, e ele me puxava, Luciana, volta aqui, agora faz você, para eu ver que você prestou atenção. Aí eu não conseguia, aí eu fazia. E aí eu tirava 10 em tudo. Mas eu precisava ou dar aula particular, ou eu precisava estudar e aprender sozinha em casa. Quando eu fui ficando mais velha, eu comecei a me tornar autodidata. E até hoje eu sou assim. Né? Eu fui na faculdade de medicina, mas eu ficava lá sentada. Uma ou outra aula que o professor era muito bom, obviamente eu prestava muita atenção. Mas, no geral, eu aprendia nos livros e sozinha, né? Ou estudando para a prova, ou por questão. E eu já meio que estava acostumada com isso. Sabe aquela pessoa que ali senta na frente, que anota tudo, que tira dúvida com o professor? Eu não sou essa pessoa. Eu sou aquela pessoa que senta e que a minha mente vai para um outro lugar. E depois eu falo assim, meu Deus, eu tenho, sei lá, 500 páginas de livro para estudar para daqui a 2 dias. O que é que eu vou fazer? E aí, sabe, mediante o prazo, a pressão... Você consegue entrar no hiperfoco? Ou eu não? tenho muito hiperfoco, mas o hiperfoco só vem nos assuntos de interesse. Né? Sim. O que me compensa a inteligência e a memória. Tem uma memória, assim, que todo mundo fala. Não dá para explicar. Eu tinha uma amiga da faculdade que ela falava, Lu, precisa estudar seu cérebro. Não é possível que você lembra de tudo isso. Porque é realmente, uma vez que eu estudo, eu nunca mais esqueço. Então, eu só vou acumulando, e eu consigo resgatar. Seu HD é maior do que o da maioria das pessoas. Exato. Assim, eu tenho um QI mais alto e na parte verbal, eu estou ali no percentil 99, o que é uma coisa muito boa, porque eu consigo também transmitir, escrever, falar bem. Né? Então, isso ajuda muito. Assim, porque às vezes a pessoa também é muito inteligente, mas... é aquela coisa que ela fica ali para ela não consegue muitas vezes botar para fora. Então, eu acho que isso também é um ativo, assim, que eu tenho, né? Porque veio comigo, né? Isso explica o fato de você ter feito 3 graduações. Tem mais alguma graduação para vir por aí? Então, acho que não, né? Eu estou fazendo essa pós em saúde mental e psiquiatria. Talvez faça depois uma em medicina do trabalho, mas algo bem light. Mas é isso, assim, já estou encerrando, eu acho, a minha... Você vai fazer uma pós em medicina do trabalho para dar aula, né? A minha carreira acadêmica. Apesar de que eu já tenho uma grande experiência, né, na medicina do trabalho. Acho que seria mais para fazer uma prova de título e validar, para ter ali um RQ, uma especialização, para não ser assim uma médica generalista. Apesar de que eu costumo brincar que assim, esse tema da psiquiatria ocupacional, ele não existe de forma formal. Nos Estados Unidos, um psiquiatra que termina a residência de psiquiatria, ele tem alguns fellows para escolher, fellows reconhecidos, né, pela a Associação Americana de Psiquiatria. Por exemplo, em geriatria, né, psiquiatria ligada à gerontologia, geriatria, child and adolescent, que é o psiquiatria da infância e adolescência. Tem transtornos do humor, por exemplo, é um fellow, psiquiatria forense, é um outro. Mas não tem do trabalho, né? Qual outro que teria. Mas tem alguns. Mas a ocupacional, que é assim, acho que talvez assim um espaço, né, um campo absolutamente necessário nos dias de hoje. Você quando vai a ser gente pioneira. fala de burnout, e não existe, né? Ela é um campo que ele não existe de forma formal. Obviamente, existem pessoas que estão nessa área, inclusive nos Estados Unidos, existem. Mas é algo que é como se fosse assim, é paralegal, entende? Não é um fellow reconhecido que você vai lá onde tem os fellows com código e você encontra. Mas é igual a medicina do estilo de vida. Nos Estados Unidos já é reconhecido como uma especialidade, mas aqui no Brasil ainda não. Então, a gente faz, existe o colégio,
Mas não existe uma especialização reconhecida. Para o médico não tem o ERI, que é de medicina do estilo de vida, entendeu? Pois bem, é a mesma coisa. Então eu sinto assim, é como se eu tivesse feito a minha residência antes da minha graduação, né? Com todos esses anos aí de fiscalização, de pesquisa, de acolhimento de pessoas, de vivência mesmo, né? Nesse ambiente acadêmico. Fui em vários congressos da Associação Internacional de Psicodinâmica do Trabalho, vi ela ser criada, fui em muitas palestras do Dejur aqui, li infinitos títulos dele e de outros também, Edith Seligman, Laércio Snell, enfim, Dr. Roberto Eluani. Eu estudei muito com profundidade esse tema, atuei de forma prática também, então eu entendo isso, assim, é como se eu tivesse feito uma preparação antes mesmo de ter a graduação, e acho que tudo vem na hora certa, sabe? De repente vai ser você que vai criar esse fellow aí no Brasil. Eu acho que talvez se eu tivesse feito essa medicina lá atrás, como eu planejava desde criança, isso acabou sendo algo que fugiu ali do meu controle. Eu fui ter uma outra carreira, que depois acabei voltando para isso, né? Mas eu acho que tudo tem a sua hora, e eu acho que talvez se eu tivesse, talvez tão jovem, sido exposta à medicina tradicional, eu talvez não tivesse conseguido fazer todo esse percurso. Com certeza. Então, o que você viveu até aqui foi um preparo para você fazer a medicina depois, né? Exato. Hoje eu realmente acredito, assim, uma visão mais espiritualizada, né, da minha vida, da minha carreira, que tudo veio na hora certa e da forma como tinha que vir também. E mesmo fazer a medicina com mais idade, entrar no cursinho aos 35 anos, sabe? Entrar na faculdade aos 36, foi algo que me trouxe assim um rejuvenescimento, porque eu convivi com jovem o tempo todo por 6 anos. E a gente sente essa pressão para se tornar parecido com o grupo. Então eu mudei o jeito de vestir, eu aprendi gírias, eu mudei o jeito de falar. E eles sempre falam o tempo todo, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso. Eles sonham demais. Então eu voltei a sonhar. Então aquilo me contaminou, me rejuvenesceu mesmo, no sentido de eu achar que eu estava recomeçando, né? Além de ter tido uma parceria muito grande com meu marido, que acabou fortalecendo a nossa relação também. E com meus filhos também, né? Eles também cederam muito para que fosse possível. Isso faz muita diferença, realmente, quando você tem um suporte, né? De pessoas que torcem para você e que ajudam você a realizar seus sonhos, construir as coisas que você tem vontade de construir, né? Lu, agora, focando bastante no assunto assédio, né? Assédio é um tema espinhoso, é um tema que muitas vezes é mascarado por sempre foi assim, não vai mudar. Mas é porque fulaninho já é idoso, ele sempre foi desse jeito, não vai aprender, né? De forma bem didática, para o leigo, o que é um assédio? Como se caracteriza um assédio? Assédio é todo comportamento ou um não comportamento também, tá? Pode ser uma ação, mas pode ser também uma não ação, quando se espera alguma coisa, tá? Que tem um caráter, uma conotação abusiva, entende? Que é interpretado de forma abusiva. Por que eu digo que é interpretado? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não imaginei mas eu não tive a intenção de. Mas é subjetivo. É claro que vai ter situações que todo mundo vai concordar, inclusive a pessoa que praticou, sabe que está fazendo. Mas vão existir situações que sim, ainda assim, serão caracterizadas como assédio e que a pessoa que pratica acha que está tudo bem, né? Agir ou falar daquela forma, mas, na verdade, não está. Então, esse caráter subjetivo, muitas vezes, para algumas situações de assédio, eu diria assim, periféricas, porque a gente tem aquele núcleo ali onde não se discute que é assédio, elas também estão contempladas como assédio, tá? Assim, mas eu fiz uma piada sobre religião de matriz africana, mas eu não queria ofender tal pessoa, assim, né? Não foi com a intenção de... Mas sim, quando você torna um ambiente hostil por meio de uma piada, né, que fere pessoas, que tem aquele fator de descrime, você está tornando esse ambiente tóxico. A piada, ela é assédio. E outra, para fazer piadas desse tipo e não ser interpretado de uma forma ruim, precisa existir uma intimidade muito grande
entre as pessoas, né? E que geralmente a gente não tem isso no ambiente de trabalho, né? Assim, às vezes você vê, né, pessoas, né, uma pessoa que é homossexual, um chamando o outro de bicha. Ah, sua bicha, tudo bem, né? Ali eles estão conversando, existe uma intimidade muito grande, é de brincadeira, mas isso não cabe num outro contexto, né? É verdade. E assim, ainda que o chefe fale, todo mundo fale, né? E assim, eu achei que porque ele estava falando, eu podia falar. Mas não, é do ponto de vista subjetivo. Então, o assédio é um comportamento que ele não precisa ser repetitivo, mas se ele acontece uma única vez, ele precisa ter uma gravidade, ele precisa ser exuberante. Então, por exemplo, tem coisas que a gente sabe, né? Não precisam acontecer 2 vezes, né? Às vezes, uma situação única, ela já é suficiente para a pessoa desenvolver um trauma grave relacionado àquilo e que vai, enfim, comprometer a vida dela para sempre. Por exemplo, eu perdi o cargo no meu estágio probatório porque eu sofri assédio, perseguição, privação de direitos, né? Então, eu vi essa história. Além de ter passado por todo aquele assédio, ainda que fosse só essa situação, assim, se eu tivesse sido perseguida pontualmente e tivesse perdido o cargo por uma injustiça, por exemplo, né? Isso não precisaria acontecer de novo. É uma situação só que ela já tem uma grande gravidade. Então, às vezes a pessoa ser exposta numa reunião com muitas pessoas, constrangida, né? Constrangida, já é suficiente, já constitui assédio. Então, a própria Convenção 190 da OIT, que é uma convenção sobre violência no trabalho, ela, embora não tenha sido ratificada pelo Brasil, ela já foi ratificada por muitos países e ela está em vigor. Ela é um instrumento importante de referência e ela não exige que a conduta seja reiterada, né? Antigamente, quando começou-se a falar sobre assédio moral, tinha uma história de que precisava acontecer por 6 meses ou por sei lá quanto tempo. Então, assim, isso na verdade não é necessário. A pessoa sofrer por um tempo X para que isso se configure. Mas, obviamente, né, se aconteceu algo que, assim, de forma isolada, tem uma gravidade, mas ela é pequena ou moderada e aquilo nunca mais se repete, a gente vai interpretar como um momento, né? Ou, por exemplo, um episódio de descontrole, uma situação que todos nós, talvez, a gente esteja sujeito a passar, né? E que isso poderia se resolver com pedido de desculpas, ainda que muitas vezes isso não aconteça, né? Mas que é possível desistir, seja de perder o controle ou de falar coisas ofensivas, porque a pessoa está num momento difícil, enfim. Mas pontual, né? Assim, eu trabalho com essa pessoa há 10 anos, aconteceu isso um dia, não é assédio. Sim. Não é, né? Assim, assédio não é qualquer coisa. Assédio não é conflito. Brigar por causa de Lula e Bolsonaro, de Palmeiras e Corinthians, isso não é assédio. Isso é conflito, isso é divergência de opiniões. Agora, obviamente, né, conflitos mal administrados tendem muitas vezes a evoluir para situações de assédio, a depender da assimetria de poder que existem entre aquelas duas pessoas, por exemplo, ou entre aqueles grupos, por exemplo. Sim, obviamente. O assédio, obviamente, mas o conflito em si, ele não é um assédio. Ele tá? necessariamente está relacionado a uma subordinação? Não, ele não é exclusivo de uma situação em que a gente tenha... Ele não é exclusivo em situações em que a gente tenha a possibilidade do abuso do poder. Não é. É muito comum? Se eu disser para você assim, é mais comum sofrer assédio homem ou mulher? Mulher sofre mais assédio. Se você falar assim, quem sofre mais assédio? Mulher negra ou mulher branca? Eu vou te falar, mulher negra. Quem sofre mais assédio? Heterossexuais ou LGBTs? Eu vou dizer LGBTs. Então, a gente tem, sim, esses recortes, tanto para discriminação quanto para assédio discriminatório. Agora, quando a gente fala das possibilidades onde o assédio se manifesta, a gente tem o vertical, que pode ser ascendente, ou seja, do chefe para o subordinado, ou descendente do subordinado. Descendente, quer dizer, o ascendente é de baixo para cima, né? Ele ascende. Então, é do subordinado para o chefe. O descendente é do maior para o menor, então aí seria do chefe para o subordinado. Essa é a situação mais comum. Mas existe também, por exemplo... a mulher se torna diretora ou líder de uma área. E a liderança feminina é muito questionada. Então, ela passa por sabotagem, ela passa por boicote. Deus me livre, mulher CEO, né? Tivemos agora. Exato. Então, assim, o fato da pessoa estar em uma posição de chefia definitivamente não a imuniza disso, de sofrer assédio. Sim. Existe também muito assédio entre pares, entre colegas.
Assim, a fofoca, o boato, a postura Nossa. desagregadora, assim, Cê- aquela coisa da pessoa. Em um hospital eu via muito isso. Eu vivi isso, do tipo assim, olha, amanhã eu vou chegar atrasado, você me cobre? Sim, eu te cubro. Aí, quando você vai ver direito o que a pessoa fez por você, a pessoa te queimou. Ela falou que você tem filho, que você não devia estar ali, que você sobrecarrega o grupo, entende? E aí você chega e ela Nossa. olha pra você assim, olha, mas claro, imagina, você tem que cuidar da sua família, sua prioridade. Cara, mas você está falando isso, e assim, é muito a minha profissão isso, né? A enfermagem é uma categoria que 80% são de mulheres, né? E é uma classe que já sofre muito assédio no ambiente hospitalar, tanto em todos os aspectos, de todos os lados, né? Tanto de outros profissionais, como inclusive de pacientes e acompanhantes, né? Mas isso que você está falando agora, né, de fofocas, de como é, quando a gente fala mal, ih, gente, fugiu agora a palavra. Quando a gente fala mal de uma pessoa, enfim, eu vou lembrar a palavra, mas a fofoca, por exemplo, é muito comum na minha profissão. Muito comum. Então, se a gente pensar que Fofoca, você boato, pode ser julgamento. responsabilizado por conta disso, né? Porque de certa forma você está constrangendo outro profissional também, né? E dentro da minha profissão, eu vejo isso, assim, por exemplo, quando eu vou, não vou falar o nome, mas existe uma grande rede hospitalar. Esse exemplo eu sempre gosto de dar. Que todos os profissionais não médicos, eles são revistados quando entram e quando saem. Olha só. Isso é conhecido de todo mundo. Já houveram denúncias para os conselhos, mas nada acontece. E isso é uma coisa que eu até quero te perguntar, assim, qual é o primeiro passo da pessoa que quer fazer esse tipo de denúncia? O que ela precisa fazer? Como que ela constrói provas? Porque eu acho que essa é uma grande dúvida. As pessoas não denunciam por medo de perder seus empregos, por não saber como faz, não saber nem por onde começar. Então, como é esse passo a passo para você começar a pensar em fazer uma denúncia? Bom, assim, não tem uma resposta padrão para todo tipo de situação. Acho que, em primeiro lugar, o que a pessoa precisa ter, assim, é uma boa avaliação do seu grau de vulnerabilidade, tá? E quando eu falo grau de vulnerabilidade, não é nem só ali na organização, é na vida, é pessoal. É assim, quem é você ali? Você tá com acabou de ter um diagnóstico de burnout. Então, assim, você está vulnerável. Será que é o caso e o momento de enfrentar uma denúncia, juntar provas? É aquela história da máscara do avião. É muito legal mudar o mundo. Eu mesmo sou uma pessoa que me dediquei muito a isso, mas quando eu tive um aborto espontâneo, em plena fiscalização de assédio, eu fiz isso por 5 anos. Eu parei e falei assim, não, eu não quero mais fazer isso. Eu já deixei um legado e agora eu vou parar, eu vou para um trabalho mais tranquilo, porque é uma energia de briga. Sim, É uma sim, energia sim. de briga, de agressividade, banco me atacando, entrando com mandado de segurança, eu lá de madrugada respondendo aquilo, me defendendo, sabe? Assim, com raiva. Então, eu acho que essa leitura do nosso momento, ela é importante, né, de como a gente está. E também quem sou eu na organização, quem é essa organização. E aí que esse exemplo que você me deu, né, vamos falar dele, por exemplo. Então, assim, todo mundo é revistado, é algo que é fácil de ser comprovado, é possível que se encontre testemunhas, né? Se for serviço público, a gente precisa talvez ver pessoas que já se aposentaram, né? Ou talvez terceirizados, pessoas que topem falar. É possível filmar, pedir alguém para filmar enquanto você passa ali. É possível obter essas imagens sem identificar as pessoas. E é uma coisa que atinge todo mundo. É sabidamente errado, porque, óbvio, a revista ela é possível, a revista íntima, mas é delicado. Precisa ver se é realmente o caso. Tem um monte de normas que vão, assim, regulamentar como é que a revista íntima pode acontecer. Mas é fato Não é uma que... revista íntima, né? É uma revista de sim, bolso, por exemplo. sim, exato. Mas é fato que
vigilância ostensiva, a vigilância excessiva, o excesso de monitoramento e de desconfiança em relação ao empregado, e não me parece razoável que um hospital faça isso, entende? Eu não vejo. Assim, eu entendo porque as pessoas que vão, sei lá, visitar alguém num presídio tenham que ser revistadas para ver se não tem celular, se não tem arma, se não tem faca. Para mim faz sentido. Sim. Tá? Ou se eu vou num show onde tem grande circulação, que eu tenho que abrir a bolsa, porque, né, entendo. Mas eu não entendo por que alguém que trabalha ali dentro tem que abrir a bolsa para entrar no hospital. Para mim já não faz tanto sentido. Para então, ninguém, né? Então eu acho assim, óbvio, há um excesso, mas é algo que acontece no coletivo. Então é o tipo de situação que o Ministério Público do Trabalho vai se interessar, ou o Ministério do Trabalho também, porque são situações que atingem o coletivo. Entende? Essas instituições, elas não são tão focadas em casos individuais, a não ser que sejam casos que tenham uma repercussão, ainda que individuais, tenham uma repercussão no coletivo ou que sejam mais graves. Mas o Ministério do Trabalho hoje não consegue, até pela estrutura, por ter ficado muitos anos sem concurso, é difícil pegar e casos, sabe? Todos os casos de assédio que a gente tem aqui, né? Em todas as lojas do shopping, aquelas coisas individuais. Ah, ela me chamou de tal coisa. Ah, ela faz... É impossível, considerando a estrutura de auditores fiscais. E o Ministério Público do Trabalho, por sua vez, ele, por natureza, pela Lei Complementar 75 de 93, que é o estatuto do Ministério Público, que diz o que ele faz, como faz, da forma como faz, já está previsto que ele vai cuidar de direitos difusos, de direitos coletivos e de direitos individuais, mas homogêneos, ou seja, pertencentes ainda a um grupo, uma coletividade. Tá? Então, assim, o que diz respeito ao individual, dificilmente esses órgãos vão dar conta, a não ser que seja algo de uma proporção maior. Aí ele entraria com um advogado particular. Exato, mas nesse caso específico do hospital, atinge toda a coletividade. Então, é um tipo do caso que vale a pena levar para o Ministério Público do Trabalho ou para o Ministério do Trabalho. Então, entende? O caminho seria denunciar ao Ministério do Trabalho. Exato, exato. Por exemplo, um caso de assédio, às vezes entre duas pessoas. O primeiro passo é denunciar internamente. Sim. Aí, se nada acontece, aí o que é mais interessante? Levar para o Ministério Público e no Ministério do Trabalho o fato de que aquela instituição, de que aquele hospital não apura as denúncias de assédio, entende? E aí essas instituições vão agir para, né, assim, obrigar esse hospital a ter uma investigação dessas denúncias e aí impactar o coletivo, entende? Você sabe que agora a gente teve um caso bem interessante que um chefe de serviço ele foi afastado porque os residentes denunciaram com relação a assédio. Constrangimento na frente do paciente. E assim, eles registraram tudo, tinham provas. E ficou todo mundo muito surpreso, que foi um caso isso me acalenta que tanto. Foi um caso que, assim, deu uma repercussão no sentido de a pessoa foi retirada, perdeu a chefia, foi retirada do setor, não saiu do hospital, ele continua trabalhando no hospital, mas no outro setor, que não tem mais contato com os assediados, né? E isso gerou, inclusive, eles botaram tipo panfletos, né, no hospital para em caso de assédio, denuncie, não sei o quê. Eu fiquei feliz, sabe? Mas que assim nem era relacionado a gente, era relacionado aos residentes médicos, mas é muito doido porque as pessoas falam assim: "Ah, depois que o fulaninho saiu, piorou". Tem gente que meio que passa a mão na cabeça, sabe? Porque, tipo, como não era eu que era afetada... Mas piorou o quê? O serviço? Algumas coisas de um serviço, sabe? Porque ele era chefe de serviço. Tá. Ah, se fosse na época do fulaninho, isso não aconteceria. Mas porque eu não fui afetada, eu tenho que me incomodar porque... Então, ainda falta essa empatia, esse entendimento de que não foi comigo, mas poderia ter sido. Porque quem faz isso com qualquer pessoa. Né? Mas, assim, eu fiquei feliz de ter sido um fato que aconteceu dentro de uma instituição pública e que, óbvio, teve ali um apoio de outras pessoas ligadas aos residentes, que ajudou a, inclusive, orientar e que deu certo, sabe? Funcionou, mas é muito raro, né? É muito raro. Fiquei feliz de ouvir essa história, porque... Eu saí da faculdade, assim, né? Terminei o curso muito, muito magoada, assim, muito ferida com o que eu encontrei na medicina. Desde o trote, durante o curso e passando pelo hospital, enfim, o estágio na GO, um caso à parte, sabe?
E terminei apresentando denúncias também no Ministério Que Público você, Federal que mais e no chamou a Ministério atenção Público do na Trabalho. medicina, assim? Bom, o que me chamou a atenção na medicina? A hierarquia na servidão, assim, o, o aluno do segundo ano pisa no primeiro, sabe? O residente de primeiro ano pisa no interno, o de segundo ano pisa no R1 sabe? E o preceptor pisa no R4 e o chefe, assim, Sim. esse abuso em cadeia, inclusive quando teve aquela discussão toda sobre os trotes na medicina, eu ouvi de muitos colegas meus, assim, falando que, na verdade, o trote é uma preparação para a vida, para o que vem depois, para o que vem no hospital. E eles não estão errados. Eles não estão errados. Não mesmo. Não estão errados, entende? Quando eles dizem isso. Então, assim, é para o seu bem, assim. É para você entender que a preparar, pressão é essa aí. É para te preparar, né? Então, se você vai lavar a louça lá na casa do seu veterano, você precisa entender que é isso. E eu, quando estava lá no meu internato da GO, teve um dia que eu fui obrigada a lavar a louça do meu chefe. Ele entregou a marmita e o detergente na mão. E eu estava lá com máscara, touquinha, pijama cirúrgico do centro obstétrico. Obviamente, ele não sabia que eu era doutora em Direito, auditora, especialista em assédio. Tava lá Foi com as fazer minhas, isso logo com quem, minhas né? amiguinhas de 20 e poucos anos. Mas mesmo assim, eu fui pega de tão surpresa, assim, eu fui tão pega de surpresa que eu lavei. Mas ele não sabia nem o meu nome. Ele se aproveitou do fato de que ele teria que me dar um carimbo no final do dia de presença. Entende? E eu fiz isso e eu fiquei meses e meses remoendo aquilo, me perguntando por que eu lavei, por que eu não fiz o escândalo, por que eu não bati a cabeça na parede, por que eu não chamei a polícia, porque, sei lá, eu não falei qualquer coisa, sabe? E aí eu entendi, assim, o que muitas mulheres passam, né? Principalmente mulheres, assim, às vezes vítimas de violência sexual, que se culpam, falam, por que não agiram diferente? Porque foi exatamente Você é tão pega de surpresa que não senti, consegue agir, aquilo né? me feriu muito, e aí eu denunciei o hospital por diversas questões, essa foi uma delas, e tive as testemunhas, né? Felizmente tive as testemunhas para falar, e isso virou um inquérito civil, não sei como que está agora, mas assim, me chamou muita atenção essa questão, né, da violência em cadeia. Acho que acontece isso muito também no meio militar, né? Assim, quem entrou agora, quem está depois. E uma romantização muito grande do abuso, do tipo, foi bom para mim, eu aprendi assim, eu aprendi muito com ele, sabe? Isso faz parte. Sempre foi assim, é o que eu Uma falo. O romantização assédio, ele é sempre do mascarado com abuso. sempre foi assim. Do abuso, assim, sabe? Mesmo de quem passou, mesmo de quem sofreu, assim, muitos residentes tomando antidepressivo. Eu diria assim que é difícil você achar um que não Sim. precisa fazer uso de medicação para dar conta. E esse discurso muito presente depois, assim, nossa, mas foi bom, eu aprendi, assim, isso me chamava a atenção, sabe? Até me lembra um pouco aquela coisa da síndrome de Estocolmo, assim, sabe? Porque isso meio que Quanto mantém mais aquilo duro, ali, mais herói o cara é, né? e mantém aquilo ali, aquela estrutura hermética, né? Assim, rodando sem uma possibilidade de mudança. Então, me chamou a atenção chefes que... Um chefe um dia ameaçou jogar um instrumento na minha cabeça, porque eu estava apoiando na instrumentação cirúrgica e eu estava com uma caixa pequena, então tinha pouco Kelly, né? Que é aquele negócio que a gente pega pinça, algodão. E aí eu entreguei, o último Kelly, ele me pediu mais um, ele olhou e falou assim, você tá com pouco Kelly aí. Eu falei, Aí ele falou assim, não é esse. Aí depois ele me pediu de novo, e eu naquela, né, no meu TDAH, enfim, e na ânsia de acertar, dei o errado de novo. Ele gritou comigo, levantou o que ele estava na mão e falou assim, eu já te falei que esse não serve, sabe? E, assim, não me explicava nada da cirurgia, não olhava no meu rosto, não sabia meu nome, né? Só conversava com um residente homem que estava lá. E é engraçado que depois eu fui tentar descobrir o nome dele, os residentes não queriam me falar o nome dele, aí eu consegui de uma outra forma. E ao colocar o nome dele no Google, apareceu lá assim, reclame aqui. Aí tinha uma mãe, ele era um cirurgião pediátrico. Uma mãe falando do tanto que ele maltratou a criança, sabe? Tinha umas 2 ou 3 reclamações dele
como sendo uma pessoa super abusiva. Aí eu não tive dúvidas de seguir com a minha denúncia, porque eu falei assim, só pode ser esse, né? É esse mesmo, porque é exatamente o tipo de coisa que ele faz, né? Ele foi até agressivo com a criança. Então, assim, passei por isso, passei por assédio sexual na instrumentação cirúrgica também. O ambiente de centro cirúrgico é um de ter o ambiente meu bem corpo pior. tocado Sim. de forma absolutamente inapropriada. Passei por situações relacionadas à organização do trabalho. Então, assim, o interno é um estagiário e ele é tratado como um empregado. Então, se uma pessoa falta, sobra trabalho para as outras. E isso gera sabe, um ambiente tóxico das pessoas ficarem com raiva de quem faltou. E sobrecarregadas também. Então, O que a assim, gente vê são staffs muitas vezes sem fazer nada, é o residente que toca o serviço, né? E assim, é comum, é o normal. As pessoas normalizaram o que é comum, mas não deveria ser não normal. deveria ser comum. Né? No hospital onde eu fiz estágio, no PS da cirurgia, os internos tocam o serviço, né? Muitas vezes um R1 vai deixar ali um carimbo, assim, para fazer algum pedido, alguma coisa. Os internos, de 4º e 5º ano, tocam um PS de cirurgia. É um estresse absurdo, né? Assim, óbvio. E ainda tem muito assédio, né? Você não fez, você errou, por que você não sabe? Sabe? Não tem aprendizado, assim, bonito, didático. No amor não existe. Não existe. Não, eu falo que assim, de vez em quando eu falo, cara, eu acho que eu vou escrever um livro sobre as coisas absurdas que eu vejo acontecer no hospital. Porque é tão normalizado que a população, a sociedade civil, se soubesse de 1/10 das coisas que acontecem dentro do ambiente hospitalar, que ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém fala, sabe? A minha profissão é uma profissão que sofre todos os dias com... Se você está falando isso, do que um médico faz com outro médico, imagina o que os médicos fazem com a equipe de enfermagem. Essa semana eu discuti com uma médica que ela falou assim, mas eu me responsabilizo. Eu virei para ela e falei assim, não, você não se responsabiliza, sabe por quê? Você não é responsável pelo trabalho da enfermagem. Se a enfermagem errar, não é você que vai responder. Quem vai responder sou eu, porque a minha profissão é autônoma. Eu não sou subordinada a você. As meninas olharam para mim com olho desse tamanho. Eu falei, cara, mas é verdade. Que saco, sabe? Essa coisa de que, porque o médico mandou. Desculpa o palavreado. Foda-se, o médico não manda no meu trabalho. Se ele mandar eu fazer uma coisa absurda e eu entender que aquilo está errado, eu não vou fazer. Não é por pirraça, é porque eu sei que está errado. Então, assim, até me exalto falando porque é aquilo, as pessoas estão acostumadas, porque sempre foi assim, porque não vai mudar. E aí, às vezes, eu falo assim, cara, eu queria ser um pouquinho mais acomodada, eu queria ser um pouquinho mais conformada, mas eu não consigo ser, porque eu vejo essas coisas erradas todos os dias e não consigo engolir, não dá para engolir. Porque é por isso que a saúde está doente. Exatamente, exatamente. É o que eu falei, assim, já vi casos de médicos assediados por enfermeiros, assim, ou por enfermeiras. Já vi casos, mas obviamente é aquilo que eu falei. Onde a gente vai ter mais assédio? Onde é mais fácil. E onde é mais fácil? Onde abusar do poder, né? Onde ele existe. Essas situações em que eu tive notícia de que seria o contrário, né? Médicos assediando, enfermeiros assediando médicos, geralmente é alguém da enfermagem que tem um relacionamento com a direção do hospital, e aí torna a vida daquele médico difícil. Às vezes um médico que quer trabalhar de um jeito que vai contra, muitas vezes, sabe, aquela coisa assim da meta ou do protocolo, e o protocolo às vezes é discutível, o médico quer fazer o melhor para o paciente, mas o hospital tem outras preocupações, e aí essa pessoa acaba sendo perseguida e tal, porque é como se ela tivesse alguém ali, né, a serviço de fiscalizar. Sim. Então, geralmente é nesse sentido. Ou quando existe um poder paralelo, né? Uma vez eu tive uma mentorada, ela trabalhava no litoral de São Paulo, e ela era recém-chegada, ela era ginecologista e obstetra, e ela falou que já tinha um grupo de enfermagem já muito coeso, muito forte, e que eles questionavam todas as prescrições dela, né? E que ela queria prescrever dipirona. A prescrição padrão era dipirona, e ela falou assim, não, eu não prescrevo dipirona para, não sei se era puérpera e tal, porque existe um risco, ainda que baixo, da dipirona
causar aplasia de medula, então eu opto por outro, assim. E estava dentro da autonomia dela, mas isso ela era questionado o tempo todo. Então aí é que tá. Na verdade é porque o poder ali estava com elas, Sim, né? E ela era sim. uma recém-chegada e a diretora, que era uma médica também, de alguma forma dependia daquele grupo que Uhum. tocava ali o serviço. Então ela tentava falar várias vezes com a diretora que ela era desrespeitada, que ela estava sendo perseguida, que ela tinha todas as prescrições E dela tem isso alteradas mesmo. e Tem ela isso não mesmo. conseguia. Né? E ela não conseguia. E no final ela falou, vou ter que sair porque eu não consigo trabalhar dessa forma. Ela tinha vindo do Pará e ela estava no interior de São Paulo, desculpa, no litoral de São Paulo. Então, assim, existem esses casos? Existem, mas eles são mais raros, eles são episódicos. Uhum. A regra que a gente tem é o chefe do serviço que vai abusar do interno, ou do R1, na grande maioria das vezes, né? Ou da enfermagem. É. Enfim, é o mais forte abusando do mais fraco, né? Não que não exista o contrário, mas geralmente é alguém que vai se sentir ali sabe, que vai se sentir um pouco mais poderoso naquela situação para poder agir alguma coisa, agir de alguma forma. Então ela ou tem um relacionamento com quem manda, ou ela busca agregados ali entre os colegas para falar assim, então vamos. É como na escola, como o bullying, entendeu? A Sim, criança que vai praticar bullying, exatamente. ou ele é mais velho, ou ele é mais forte, ou ele é do grupo dominante. Então, assim, pode até ser que a pessoa não está numa hierarquia superior, é entre colegas, mas existe algum fator que faz com que a pessoa se sinta muito à vontade Sim, para sim. praticar um comportamento abusivo. Ô, Lu, saindo agora da esfera, dessa esfera hospitalar, medicina, que a gente. Isso aí dá para falar um dia Dá inteiro, para né? falar o dia A gente não pode, dá inteiro. pra gente, não. Eu já Eu falei que contei eu só um vou. pouquinho das histórias, Não, né? Não, só um pouquinho, assim, de tantas coisas que eu nossa, ouvi. eu tenho uma técnica que ela também é enfermeira, ela trabalha num posto de saúde, e assim, cada dia que eu chego no plantão, eu falo assim, me conta aí. Ela me conta cada coisa que eu falo assim, cara, eu vou escrever um livro com as suas histórias. Eu ainda vou escrever esse livro, você vai ver. Mas você como auditora do Ministério do Trabalho, qual foi o caso assim mais emblemático para você? O caso que deu repercussão, que você mais Bom, escandaloso, o digamos. caso mais escandaloso de toda a minha carreira foi um caso que eu fiscalizei, né? Um operativo que durou 9 meses e que eu fiz basicamente sozinha. Foi denúncia? Foi denúncia que chegou no Ministério do Trabalho, uma denúncia trazida por uma pessoa que trabalhava dentro do PAB, que existia do Banco do Brasil, dentro do Ministério do Trabalho. Assim, a gente tinha no 10º andar, no antigo prédio do Ministério do Trabalho, na rua Martins Fontes, um posto de atendimento bancário, que era ligado à agência Previdência do Banco do Brasil, que é uma agência que fica dentro do prédio da Previdência Social. E essa agência, ela tinha, na época, eu acho que apenas 2 PABs. Esses 2 eu tenho certeza. Um dentro do Ministério do Trabalho e um outro dentro da Polícia Federal, na Lapa. Ou seja, era uma agência que atendia basicamente aposentados e servidores públicos. É uma agência na qual empréstimo consignado rolava solto. E, para bater meta, a gerente geral e o gerente administrativo, eles exigiam que as pessoas não informassem os clientes do que estava acontecendo. Tá, sabe, assim, do produto que estava sendo embutido ali na conta sem autorização. Então, assim, o denunciante ele trouxe inúmeras gravações, eram muitas pessoas sofrendo com aquilo. Ele sofreu muita retaliação, ele chegou a ter o acesso cancelado, ele teve a família ameaçada, o emprego ameaçado, porque ele começou a cancelar os empréstimos, desculpa, o seguro do empréstimo que tinha sido feito nos clientes que ele atendeu pela gerente, né, porque ela ia lá e embutia o seguro. E aí ele cancelava, porque ele tinha um sofrimento ético-político muito grande, porque ele falava assim, essa pessoa ela é faxineira aqui do prédio. Esse seguro, que para ela não vai ter nenhuma, assim, Nenhum nenhum benefício? benefício, é leite que ela vai deixar de comprar para os filhos. Então eu não consigo ver isso e ficar, sabe, quieto. Então ele revertia e quando ele começou a fazer isso, primeiro ele já não cedia muito a, A a pressão. pressão. Segundo, ele passou a fazer isso, aí ela cancelou o acesso, ela mudava ele de lá para cá, de um pub para agência, da agência para o pub, depois ameaçou a família. Quando ameaçou a família dele, ameaçou o emprego, aí ele teve uma crise de ansiedade, um grande surto assim na agência, e aí foi quando ele precisou se afastar do trabalho e denunciou. E aí eu comecei a conversar, né, a investigar isso. E aí eu ouvi muitas gravações, né? Eu fiquei mais de um mês ouvindo gravações.
que ele trouxe e conversando com as pessoas, né? Enfim, ouvindo depoimento mesmo, reduzindo a termo, buscando papel para chorar, água, sabe? Consolando, acolhendo, porque eu notifiquei o banco para que todos os bancários daquela agência fossem até o Ministério do Trabalho prestar esclarecimentos, depoimentos sobre aquela denúncia. E aí, enfim, as gravações eram bem pesadas, assim, do tipo, faz como a fulana de tal. Diga que a operação está segurada. Assim, o cliente não vai entender o que isso significa e você se livra dessa culpa de estar enganando, entende? Você está falando que a operação está segurada. Eu vou te ajudar a não sofrer tanto, tá? A não ficar com problemas de saúde mental. Então, isso foi bem, assim, chocante de ouvir. Aí tinha outras coisas do tipo, assim, o gerente administrativo falou assim, papum, você já vai lá e coloca, sem ejaculação mental, não esqueça dessa frase, tipo assim, sem ficar, sabe, pensando muito, você já embute e pronto, o seguro. Mas Nossa assim, muitas frases assediadoras, assim, da gerente, coisas do tipo, não foi nesses termos, mas algo do tipo, você precisa me ajudar a te ajudar, né? Assim, eu não estou conseguindo agir de forma diferente com você, porque você fica cancelando os produtos, como você tá jogando contra, entende? Você está tirando, sabe, você está jogando água dentro do barco, assim, vamos afundar nós todos. Então, assim, um assédio perverso, um assédio organizacional, as pessoas cometendo crimes, lesando os consumidores. Tinha uma das gerentes que ela atendia muitos delegados da Polícia Federal lá no PAB da Polícia Federal, e ela falava assim, Luciana, eu não durmo mais, porque ela me obriga a fazer isso e eu fico em pânico Corajosa de pensar, fazer isso com a Polícia Federal, de pensar né? que eu vou ser pega e sabe? E aí tinha clientes que vinham reclamar. E quando eles vinham reclamar, sabe o que ela orientava a fazer? Ela pegava um dinheiro que era para usar de forma administrativa ali, se fosse aniversário de alguém, para almoçar com o cliente, ela pegava esse dinheiro e falava assim, vai lá e deposita no caixa exatamente o valor do seguro para que a pessoa pense que está sendo estornado. E aí no mês seguinte tudo continua. E a gente não precisa cancelar e perder a meta. Meu Deus do céu. Então imagina essas pessoas, né, assim, sendo obrigadas a enganar o policial federal que vai lá, que faz um empréstimo, assim, Mas muita gente adoecida. Houve um suicídio nessa agência depois que eu terminei a fiscalização. Muita gente tomando medicação, sabe? E assim, a gerente, ela usava de vários artifícios para perseguir as pessoas, mudar horário. Então o horário de pico no metrô é às 9, você não está colaborativo, então você vai ficar, seu horário de chegar vai ser às 9. Você está indo mal aqui, não tá querendo vender, então você vai lá pro calabouço, né? Que era no subsolo, tinha um lugar que eles chamavam de calabouço. Então pegava um gerente de conta e colocava para fazer telemarketing, para ficar vendendo produtos, ligando para as pessoas, sabe? Como castigo. Então, assim, uma situação assim, Mas nesse caso, muito grave. Nesse caso, sabe? o réu é o banco ou a gerente? Bom, nesse caso, o banco tem que ser responsabilizado, mas, obviamente, caberia também uma responsabilização individual. Né? Mas isso teria que ter sido feita pelas pessoas. Né? Isso não é feito de plano, essa questão criminal. Né? Eu falo assim, o assédio moral, ele em si não é crime. Né? O assédio sexual, a gente tem algumas condutas de assédio sexual que são consideradas crime, né? Outras já são importantes só para o direito do trabalho, mas não chegam a se configurar como crime. Agora, o assédio moral, ele não é crime. Né? Eu vejo muito essa frase, assédio moral é crime. Não é o assédio moral, mas as condutas pelas quais o assédio moral muitas vezes vai se operar, se manifestar de forma isolada, individual, sim, aí elas podem ser consideradas como crime porque já são há muito tempo. Então, por exemplo, que crime é aquela coisa, fato jurídico, né, antijurídico, típico, quer dizer, tem que estar previsto, e culpável, tem que ter uma pena associada. Né? O conceito de crime do direito penal é esse, né? Se não mudou de 20 anos para cá, acho que não mudou. Então, a gente tem várias condutas que já são consideradas crime, como, por exemplo, calúnia, como, por exemplo, difamação, como, por exemplo, constrangimento ilegal. Então, isso aí é um constrangimento ilegal. Então, essas pessoas poderiam processar essa gerente, o gerente administrativo, por essas condutas, né? Especialmente o constrangimento ilegal. E o banco foi condenado. Eu, no caso,
enviei o meu relatório para o Ministério Público Federal, porque eu identifiquei que havia ali um dano à questão das relações de consumo, né, da proteção ao consumidor. Assim, e desde então eu sempre passei a ver com desconfiança extrato de banco, sabe? Nossa, eu sou a louca do extrato de Assim, banco. porque eu vi assim o que acontece, né? Então eu tive essa preocupação. Acho que não deu em nada, tá? Essa questão do consumidor no Ministério Público Federal, tenho quase certeza, mas não acompanhei assim depois de muito tempo. Mas no Ministério Público do Trabalho, na época, entrou com uma ação civil pública, né? A procuradora Elisiane dos Santos entrou com uma ação civil pública contra o banco, e o banco foi condenado em R$ 250 mil. Olha só, ela fez um pedido que foi o maior da história até então. Ela fez um pedido de R$ 440 milhões de condenação, porque as provas eram robustas. Não tinha o que discutir. E a juíza responsável pelo caso condenou esse banco em R$ 250 mil no estado de São Paulo. Que não é nada. Não é nada. O Banco do Brasil já tinha condenação em ação civil pública, ou seja, em ação coletiva promovida pelo Ministério Público do Trabalho, de 2 milhões na Bahia, de 5 milhões no Piauí, de 650 mil no Distrito Federal, porque, nesse caso, por assédio sexual, porque havia uma bancária que ela tinha que levar a mãe para o trabalho, para se proteger de assédio sexual do chefe. Então, assim, você concorda que... Olha o pedido, 440 milhões. Olha as provas. Eu fiquei 9 meses em cima disso. E, assim, eu fiz tudo com muito detalhamento. 24 autos de infração, um super relatório, muitas fotos, sabe? Os depoimentos todos, assim, digitados, sabe? Com cuidado. Então, isso para mim foi uma grande surpresa. Eu não tenho uma explicação para isso. Gostaria até de entender, né, de um dia conversar com essa juíza e entender o que se passou. Porque, além de tudo, 250 mil para um banco que está usando desse tipo de artifício, inclusive para ter mais, né, para ter rentabilidade, para mim não é nada. E aí, depois de um tempo, o sindicato dos bancários apresentou nova denúncia no Ministério Público, mostrando que tudo aquilo que a juíza tinha determinado que o banco cumprisse... Não cumpriu. Né, ela deu 250 mil de condenação e outras determinações. Não cumpriu. E aí sim veio uma condenação de 8 milhões em 2023. A gerente foi afastada? Esse caso é de 2015. A gerente, na época, foi afastada. A gerente geral e o gerente administrativo foram afastados. Não sei se chegaram a ser demitidos, mas foram afastados. Foram retirados da agência. Você acha que o número de assédios ele aumentou ou ele começou a aparecer? Eu acho que ele começou a aparecer. Eu não, assim, obviamente, quando a gente fala do assédio organizacional, aumentou, tá? Que a gente tem que separar, né, os assédios. O que é o assédio organizacional? É o assédio para, muitas vezes, cumprir metas que são abusivas, que são impossíveis de serem cumpridas, metas que, uma vez cumpridas, elas são aumentadas de uma forma que as pessoas não conseguem continuar batendo, a não ser que elas lancem mão de artifícios antiéticos, de trabalhar em 16 horas por dia, trabalhar final de semana, dormir no escritório, coisas assim. Então, a gente está vivendo um aprofundamento do capitalismo, já tem alguns anos. Então, a gente viu, até, por exemplo, falando em setor bancário, a gente viu essa reestruturação produtiva, um emprego maior assim, de tecnologia. Mas não é só que o trabalho, essa carga mental, ela aumentou. A carga física de trabalho, ela aumentou também para os bancários. Porque hoje tem menos gente para fazer mais coisa. E aumentou também na universidade, né? Um professor hoje, ele tem um monte de tarefa administrativa. Sim. Se antes ele tinha apenas que ensinar e tinha todo um departamento ali de apoio, né, pedagógico, que ia se cuidar dessa parte administrativa, hoje ele tem que lançar notas, hoje ele tem que fazer um monte de tarefas administrativas que sobrecarregam esse professor. E mais, antigamente, se um aluno entrava no mestrado e no doutorado e não terminava, tudo bem, isso não era um problema do professor. Hoje não, se um aluno não termina o mestrado, não termina o doutorado, isso impacta a nota do programa. Então, não importa se aquela pessoa tem condições, ou mesmo se ela quer terminar o mestrado, o doutorado.
né? Ela não pode retroceder e ela vai ter que ir ali parir uma dissertação, parir uma tese, muitas vezes a qualquer custo. E isso traz um sofrimento enorme para o orientador e para essa pessoa, e muitas vezes vai ser motivo de situações de assédio. Sim. Né? Porque o orientador está sob pressão, né? O orientador tem que produzir, tem que pontuar no currículo Lattes, tem que pontuar para o programa, e ele precisa cobrar isso de quem? Né? Dos acadêmicos, dos pós-graduandos. Então, a gente vê essa situação, né, a gente vê isso no judiciário, nas metas dos juízes, a gente vê isso nas empresas, então isso se aprofundou. Essa questão do capitalismo, isso é uma realidade. Então, isso tem piorado. Agora, se eu te falar assim, assédio é um fenômeno novo, não é um fenômeno novo. Ele é tão antigo quanto o trabalho e ele sempre existiu. O que está mudando? O que está mudando é, a partir desse aprofundamento, dessa competição desmedida, dessa competição entre as pessoas, do cada um por si, que o Dejour fala, o chacun pour soi, a gente está ficando imunodeprimido. A nossa imunidade para lidar com as situações de assédio, ela está muito reduzida, porque a gente vê esse desmantelamento do coletivo, né, dos coletivos de trabalho. Em busca do crescimento exponencial a qualquer custo. Justamente. Né? Então, a solidariedade entre as pessoas, ela vive hoje uma crise. E quando a gente não tem isso, a gente tem mais assédio, e quando tem assédio, a gente não encontra esse apoio. Então, seria essa a minha visão. E tem o outro lado também de que hoje a gente fala também mais sobre isso, então as pessoas estão vindo mais a público, estão denunciando mais, a gente vê algum avanço legislativo. Sim. Mas a gente tem que colocar em proporção, assim, sempre existiu, mas no caso de assédio organizacional a gente vê um aumento, e sim, esse aumento do individualismo, né, e do cada um correndo atrás do seu, tornou a gente mais vulnerável ao assédio. Então, hoje a gente adoece mais por assédio? Sim, a gente adoece mais por assédio. Porque há 20, 30 anos atrás, era mais fácil de encontrar apoio. Sim, era mais fácil de encontrar alguém que falava assim, olha, dentro da equipe, entende? Isso aí você não pode fazer. Né? Hoje não, você está fazendo com ele, problema de vocês. Eu estou correndo aqui com o meu e tal, que bom que não é comigo. Em busca da meritocracia, né? Lu, hoje quando a gente vê assim, quais são os setores com maior número de assédio? Assim, você tem esse dado? Não saberia te dar assim, a ordem correta do que tem mais, o segundo, mas posso te falar alguns que são campeões de assédio. Setor da saúde, da educação, que também são os que têm muito burnout, varejo, banco, telemarketing. Também posso falar segurança pública, né, e serviço público de um modo geral, pela estrutura. Sim. Pela estrutura do serviço público. Estabilidade, enfim, liderança muitas vezes pouco capacitada para gerir pessoas, né? Passou ali no concurso há 10 anos atrás, de juiz, mas assim, não entende nada de gente, e aí está ali, né, numa vara, lidando com as pessoas de uma forma muitas vezes muito disfuncional. No ambiente hospitalar é a mesma coisa, né? As pessoas se tornam chefes sem ter nenhum treinamento, sem ter nenhum bônus também por isso. Por exemplo, no meu hospital, as chefias não ganham R$1 a mais por isso. Isso acontece muito também no Ministério do Trabalho. Até ganha um pouquinho, mas é tipo, sei lá, R$200, assim, não é exatamente uma valorização da chefia. Nossa, a gente tá aqui, eu tô ali olhando pro relógio e falei, meu Deus, eu ainda tenho muita coisa para falar. Já temos quanto tempo? 1h03. Eu falo muito. E a gente ainda nem falou de burnout, mas eu vou pegar só um tempinho, tá, Igor? Só um tempinho pra gente terminar aqui. Vamos mais. Falando de burnout, né, especificamente de burnout, por que o burnout é considerado uma doença relacionada ao trabalho? Bom, o burnout eu vejo como um transtorno depressivo causado pelo esgotamento. Assim, eu até gosto assim, de falar esse nome, porque o termo burnout, de alguma forma, eu sinto que ele é muitas vezes usado pelas pessoas como se fosse algo menos grave, como se fosse algo, assim, até cool, né? Romantizado. Tem gente que fala, e às vezes vulgarizado mesmo. Eu tô com burnout de Zoom, tô com burnout de WhatsApp, né? E assim, peraí, assim, você tá com uma fadiga momentânea de Zoom, de WhatsApp, burnout materno, cansaço, né? Assim, o esgotamento materno, ele existe, né? O transtorno do esgotamento, até porque é trabalho,
Sim, É sim, trabalho, não deixa de ser. Não é porque não é valorizado e remunerado. É verdade. Gente, lavar roupa, cuidar de casa, fazer louça, fazer comida é trabalho, né? Inclusive, para a gente ir para o trabalho fora de casa, a gente precisa remunerar. Né? Sim. Eu remunero, tenho 2 pessoas na minha casa que eu pago para fazerem esse serviço. Sim. Né? Então, óbvio que se eu tivesse que acumular mais isso, seria trabalho. Né? Não deixa de ser. E isso é um grande problema, né? Uma coisa à parte, né? Porque aí muitas vezes envolve o afeto, né? Envolve o amor, envolve o cuidado com a família. Sim. E é muitas vezes tratado como obrigação, você tem que dar conta, você não pode sofrer com isso. O esgotamento materno enfim, é um mundo à parte, que a gente poderia até falar dele em um outro momento. Mas o burnout relacionado ao trabalho, né, esse transtorno depressivo do esgotamento relacionado ao trabalho, ele muitas vezes ele vai ser multifatorial, tá? Assim, como é que eu posso te dizer? É muito difícil a gente separar a pessoa da vida dela. Sim, sim, tá? com A pessoa certeza. da vida. Assim como outros transtornos que são relacionados ao trabalho, eles também são multifatoriais, né? A depressão relacionada ao trabalho. Eu estou passando pela menopausa, né? Mas eu tenho ali fatores de risco graves no meu ambiente de trabalho. Em que momento que é mais fácil de eu desenvolver essa depressão? Se eu estou passando pela menopausa ou se eu passo por uma perda, perdi alguém pelo Covid, entende? Óbvio que sim. Ainda que eu tenha alguma questão pessoal que interfira, isso não faz com que, entende? Deixe de ser causado pelo trabalho. Não. É mais ou menos como eu estou num ambiente hospitalar e eu me exponho a vírus todos os dias. Né? Eu trabalho na infectologia. E isso aconteceu comigo. Eu peguei de tudo lá naquela infectologia. E aí eu estou passando por um período que eu fiquei um pouco mais estressada, minha imunidade caiu. Mas uma coisa é a minha imunidade caiu, eu estou em casa. Outra coisa é a minha imunidade caiu, eu estou na infectologia de um hospital quaternário, na Zona comigo, Leste. Né? Eu Eu adoeci. É uma assim. doença do trabalho. E, assim, nunca vai ser assim só do trabalho. Sempre vai ter uma manifestação orgânica. Eu acho que, enfim, puro do trabalho, você pode falar, sei lá, silicose ou mesotelioma de pleura, pensando no amianto. Mas, assim, no resto, as doenças, isso aí são doenças profissionais, né? As doenças que são doenças do trabalho, elas são preponderantemente causadas pelo trabalho. E talvez se você tirar o trabalho enquanto um fator ali de risco, ela não aconteceria. Sim, entende? Mas nunca vai ser assim, porque óbvio que a gente está num contexto. E óbvio que existem outros estressores, mas o que a gente tem que pensar no burnout é que sem aquele trabalho bancário de 20 anos, ele não aconteceria. Ele vem no momento em que a pessoa passou por um divórcio. Tudo bem. Mas se tivesse um ambiente saudável... se ela tivesse um ambiente saudável, talvez ela poderia passar por esse divórcio sem adoecer. Né? E talvez por ela estar 20 anos no banco, no momento que ela passa por um divórcio, esse banco tem que ter tolerância com essa pessoa. Porque todo mundo passa por fases na vida. Agora vai para licença maternidade, maternidade, volta, entra de férias, volta, cuida de mãe, de pai com Alzheimer. A vida real é essa. Todo mundo passa por questão pessoal. Se o ambiente do trabalho ele potencializa aquilo que está ruim na sua vida pessoal, sim, é responsabilidade do trabalho. Então, assim, o que a gente vê é situações de trabalho muito ruins e as pessoas rígidas, saudáveis, sem grandes problemas, dando conta daquilo. Muitas vezes a duras penas, né? Muitas vezes ali tomando remédio, muitas vezes tendo que ir na academia todos os dias, porque se ela não for todos os dias, ela não consegue nem dormir. Né? Então ela precisa descarregar, você tem que ir no crossfit todos os dias para dar conta daquele trabalho. Mas aí a hora que ela não consegue, sabe, manter um estilo de vida, né? Ou a hora que os medicamentos não são suficientes, ou vem alguma outra coisa, aí ela sucumbe. Mas não é por conta da vida pessoal, entende? É por conta do trabalho. E aí que tá. Tem gente que não vai precisar passar por nada na vida pessoal para ter um burnout. Nesse caso é muito claro, assim, é o burnout clássico. Mas na grande maioria dos casos, a gente vê ali que tem um contexto multifatorial, mas que o trabalho, ele é preponderante. O principal fator. Preponderante. Entendi. E aí a gente está falando de esgotamento. Né? Assim, de onde esse esgotamento pode vir? Se a pessoa passa 10, 12, 14, 16 horas no trabalho e trabalhando muitas vezes aos finais de semana. Né? De onde vem esse esgotamento? Por isso que é uma doença do trabalho.
Não é incontestável. Ainda isso, que a né? gente possa ter outros fatores que contribuam para que ela tenha sido, enfim, desencadeada naquele momento, né, diagnosticada naquele momento, agravada naquele momento, que é comum, né, gente que tem burnout e segue a vida trabalhando. Até uma hora Maquiando que o o corpo burnout, faz assim, né? ó. pluf, Até a hora que o corpo desliga, ou às vezes até te aposenta ou fica ali, mas assim, sem qualidade de vida nenhuma, sem saúde, trocando de medicação, aumentando medicação, né? Tira licença e depois volta e continua naquele ambiente. Você viu essa semana? Acho que foi essa semana ou foi semana passada que eu vi um caso, não vou lembrar qual foi o país, de caroche, né? A pessoa, uma funcionária de banco, caroche, coroche, Caroche. caroche. A pessoa, funcionária de banco, ela morreu no trabalho, estava sentada, trabalhando, morreu e só foi encontrada 4 dias depois. Nem os colegas de trabalho perceberam isso. Ah, eu perceberam. não sabia que tinha sido um caso de caroche. Foi, Olha só. foi. Um caso extremo, né? Caroche é muito comum. Eu falo sobre o caroche no meu livro. A morte por excesso de trabalho é extremamente comum no Japão. O Japão é um país... Eu acho que foi no Japão. Eu Foi no acho que foi Japão? no Japão. Depois eu confirmo. Mas O eu acho que Japão foi é no um Japão. país em que a cultura ela é muito repressiva em relação aos sentimentos, às emoções. Eu fui para o Japão há uns 2 anos e entrei no elevador e comecei a rir alto com meu marido, assim. Não era nem tão alto. E aí uma senhora fez assim para mim. Shh, shh. Então existe essa coisa de você não se manifestar. Repressão dos sentimentos, Repressão das dos emoções. sentimentos. No Japão as pessoas se matam porque não passou no vestibular, sabe? Assim, É o maior número de suicídio é no Japão? olha, eu não sei, mas tem um número alto de suicídios. E assim para dar um exemplo, né? A palavra depressão não existia no Japão, era uma gripe da alma. Então, assim, você tá com gripe, você toma, né, Benegripe, né? Não tô nem fazendo propaganda, mas assim, você toma um antigripal aí de farmácia. Você tá com depressão, você toma, é uma gripe da alma, você toma um remédio para gripe da alma e tá tudo bem. Então, assim, não vamos falar de tristeza, de trauma, de dificuldades, sabe? Que a pessoa pode estar enfrentando ou enfrentou e que levou àquele quadro depressivo. A gente trata como uma gripe, tá? Então, isso traduz muito, né, essa sociedade. E aí, o que acontece? É uma sociedade em que a questão do burnout, ela nem chega a ser tão problematizada. Tem muito burnout. Mas você vê que a questão do caroche, ela aparece muito antes na sociedade japonesa do que o burnout. Porque o as burnout pessoas é ignorado. vão ultrapassar Sim, esse sim, limite. sim. Vão literalmente morrer no trabalho, de AVC, né, de infarto agudo do miocárdio. E, inclusive, existe no Japão uma caroche hotline para que os casos de caroche sejam notificados. De tanto que é frequente. Ou seja, Então, imagina o tanto que esse povo não trabalha. Se tá? você for ver a estatística de burnout, deve ser lá embaixo, porque não existe, não é notificada, não é levada em conta, né? Então vão dizer, não, mas aqui não tem burnout, né? Mas enfim. Lu, infelizmente eu vou ter que terminar. Eu adoraria, é um assunto que dá muito pano para manga, né? E, enfim, só deixar esse alerta, galera, não normalizem o que vocês veem como, sempre foi assim, não vai mudar, não normalizem, né? Eu vi esses dias no Instagram um post, por acaso, um cara falou assim, é mimimi, estão dizendo que é a geração mimimi, que não quer trabalhar como a minha geração trabalhou, o resultado aqui, ele puxa assim umas 4 caixas de remédio e fala assim, esse é o resultado da minha geração que foi ensinada a dar conta de tudo. Então, né, não normalizem. Na medicina, eu vejo muitos residentes com uma sobrecarga absurda, que terminam a residência já assim, nem começaram a sua própria carreira, né, praticamente, Sem e já estão saúde. exaustos, já estão num automatismo dessa medicina aí, que não é a medicina de verdade, né? Então, assim, não se deixem levar por essa acomodação, por esse sempre foi assim, sabe? Não adianta, não vou me conformar com essas coisas. E depois a gente marca outros dias. Eu quero um dia fazer uma grande mesa com parte do GEPAT. Vai ser muito legal. Né? O GEPAT é o nosso grupo de prevenção ao adoecimento do trabalho. Verdade. E eu tenho o maior prazer de fazer parte dele. Um dia a gente vai fazer uma grande mesa sobre isso. E para terminar, eu sempre faço uma pergunta que é: o que é qualidade de vida para você? Qualidade de vida para mim é não ser obrigada a nada. Adorei. Eu adoro essa frase, né? Eu falo que um dia eu quero fazer uma camiseta do Assédio Net escrito
não sou obrigada. Eu não tenho que nada, né? Não tenho que nada, não sou obrigada, porque assim, é um pensamento que sempre vem na minha mente quando eu estou numa situação de estresse, ou quando eu tenho que falar não, ou quando eu tenho que, às vezes, abrir mão de alguma coisa porque aquilo está pesado para mim. Então, sempre me vem essa frase, sabe? É não ter que se forçar a nada. Assim, quando eu falo forçar, gente, é guardando as devidas proporções, né? Não estou falando Sim. de escovar o dente, de tomar banho, não estou falando disso. Eu estou falando, assim, de ter que carregar um peso que é excessivo, De sabe? ter que passar por cima de valores. Exato, de porque- valores, exato. É leve para você, é tranquilo, você consegue fazer isso sem se sentir daqui a pouco uma sombra de quem você era, sem conseguindo se olhar no espelho. Você vai continuar, sabe, conseguindo encarar as pessoas que você gosta, fazendo isso, agindo dessa forma, né? Sim. Ou você vai ficar feliz, assim, ainda que isso te traga às vezes dinheiro, você sabe o que você está perdendo, o que está em jogo, e é ok para você essa equação? Não, não é ok. Então, né, não se sinta obrigada só porque é legal, ou só porque disseram para você fazer, ou só porque às vezes você acha que você tem que ir, mas ninguém tem que ir. Maravilhoso. E para terminar, o momento do seu jabá, onde as pessoas te encontram, onde as pessoas encontram o seu livro. Divulga o que você quiser divulgar. É o Tá seu bom. momento. Bom, eu faço palestras sobre prevenção ao suicídio, faço palestras sobre saúde mental, faço palestras sobre riscos psicossociais e suas consequências sobre a saúde mental. Mas o mundo me chama para falar sobre assédio moral, assédio sexual, né? Assim, já fiz mais de 200 palestras, eu acho. E hoje já me reconciliei com isso, assim, sabe? Que eu falo bem sobre isso, tenho uma bagagem muito, assim, completa, né? Eu acho, vivi isso, perdi o cargo, fiscalizei, estudei, acolhi depois as pessoas. Hoje tenho pacientes, que são pessoas vitimadas aí pelo assédio, adoecidas. Então, é realmente uma visão 360 em relação ao assunto. Então, faço palestras de assédio, o contato é info@assedio.net, lá pelo Instagram. Faço também mentorias, né, atendo consultas e tenho esse livro, que é meu maior orgulho. Eu fiz um doutorado depois, assim, maior do que esse, e eu não consegui publicar porque eu não priorizei mesmo, porque eu, né, tive filhos e cuidei de outras coisas, mas ainda penso em publicar esse doutorado. Mas esse livro é uma referência, ele tem mais de 450 citações, talvez já 500 citações em dissertações de mestrado, tese de doutorado, defendidas aqui, fora do Brasil também, decisões judiciais, pareceres do Ministério Público que citam. Então, é uma alegria para mim. Eu escrevi ele quando eu tinha 28 para 29 anos, então eu era muito jovem. É um livro denso, é um livro que entrega muito. Então, é um orgulho. Ele está à venda pela Amazon, mas ele também vende no link da bio, que tem no meu Instagram, e tanto faz, assim, eu tenho um bom acordo com a Amazon, então o que for mais fácil para quem quiser adquirir, tá bom? E acho que é isso que eu tinha para divulgar. E se vocês Obrigada, Manu, pelo espaço. se quiserem também fazer alguma denúncia, pedir ajuda, Lu, vai lá no Instagram No dela. Assédio.net, lá também eu ajudo muita gente, acolho muita gente, recebo muita gente. Eu até falo que, assim, tem 55 mil pessoas lá. Eu falo, se um dia tiver, sei lá, 10 vezes mais do que tem aqui, eu vou precisar de uma central de atendimento, porque eu não vou dar conta mais sozinha, assim, porque realmente, assim, é muita gente precisando desabafar, ser acolhida, ter uma orientação, sabe? Sim, Tem gente sim. que às vezes chega que não sabe nada, assim, Sim. sabe? E às vezes tem gente que me pergunta, você é advoga? Eu falo, não, eu sou advogada, mas eu sou licenciada da OAB desde 2007, porque a OAB entendeu que tinha conflito de interesse por eu ser auditora fiscal, eu aceitei. Então, assim, entendo muito do direito do trabalho, especialmente o direito material, né? O processual nem tanto, porque eu nunca atuei no contencioso. Mas eu explico que eu não advogo, né? Indico advogados, ou às vezes, né, dou uma orientação jurídica mínima, assim, para a pessoa. Respondo dúvidas ali pontuais no direct, mas eu dou muito encaminhamento, né? Assim, de onde a pessoa pode buscar, o que ela precisaria fazer. E muita gente realmente num nível, assim, de desespero, às vezes grande, sabe? Eu sei. Gente, então é isso, Lu. Mais uma vez, queria muito agradecer pelo seu tempo, que eu sei que é algo muito precioso. Então, ter tido esse bate-papo aqui para mim foi um orgulho muito grande, um prazer muito grande. E, gente, é isso. Para quem ainda não me segue aí no @manurios_al.
Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. E o meu livro, A Saúde Está Doente, Como Sair da Exaustão para uma Vida com Mais Qualidade, tem um link aqui na descrição, se você quiser adquirir, ou no link da minha bio também, só ir lá e adquirir. Mais uma vez, muito obrigado por todos vocês que assistiram até aqui e até o próximo episódio.